Olá, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, para que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração aos seus ensinamentos. Hoje a nossa reflexão está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O nosso é o item 30, que tem o título de Obediência e Resignação. Esse título também está no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Está no item 8. Mas, sobre o capítulo 28, preces, e sobre a coletânea de preces, eu queria dizer para vocês, não é que os espíritos tenham determinado uma forma para que façamos as preces, mas é apenas para ajudar aqueles que acham que não conseguem orar se não tiver seus pensamentos bem formulados, né? Ter aquelas palavras assim, de uma forma, que tem uma formulação, só por isso. Porque, na verdade, todo o Evangelho, ele nos diz, nós temos as informações que devemos orar com o coração. Devemos sempre ter uma conversa com Deus, como de um filho que fala a um pai, vindo do seu coração. E quando vem do coração, certamente ela é ouvida, né? Mas o nosso item é o 30 do capítulo 28, obediência e resignação. Normalmente, quando falamos em obediência e resignação, o nosso orgulho e rebeldia sempre fala mais alto. Porque ainda hoje essas palavras são pouco compreendidas, porque no passado nós utilizamos elas de modo a humilhar nossos companheiros de jornada. Basta a gente lembrar que nós tivemos mais de 300 anos de escravidão no Brasil, sem falar de outras nações, né? Mas hoje nós falaremos destas duas palavrinhas na visão do Espiritismo. Neste item 30 do capítulo 28, ele nos fala que se às vezes não aceitamos nossa condição pela qual estamos passando por um problema de saúde, uma infelicidade, e a gente se rebela ao contrário do que deveríamos fazer. Nós reclamamos porque não entendemos por que precisamos passar por esta ou aquela provação, já que cumprimos com nossos deveres, né, nessa encarnação. E é aí onde o Espiritismo nos explica que, se não encontramos uma causa na encarnação atual, certamente são aflições que trazemos do nosso passado. E é por isso que a resignação deve nos motivar a considerar que Deus, sendo Pai, não permitiria que o remédio fosse tão amargo se realmente a gente não precisasse dele. No capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: Bem-aventurados os que sofrem, mas são os que sofrem submetendo-se à vontade de Deus, submetendo-se com coragem, suportando as aflições da vida resignadamente. E aí é que entram as preces, né? A prece, ela consegue nos envolver em uma atmosfera de luz, que sustenta a nossa coragem, nossa fé. Mas, como eu disse anteriormente, não precisamos de uma prece decorada, apenas uma conversa com Deus, dizendo da nossa necessidade, a nossa necessidade de sustentação para conseguirmos passar por aquela prova, por aquela aflição. Mas agora, até agora, a gente só falou em resignação e a obediência. Como ser obediente em momentos dolorosos, né? Se obedecemos à vontade de Deus, certamente que os momentos dolorosos não existirão na proporção, quer dizer, no tamanho que nós imaginamos. Vejamos um exemplo simples, pequeno. A gente vai de carro por uma rua, à noite, mas para cortar caminho, a gente vai pegar uma contramão, mas a gente sabe que ali a gente não deveria ir na contramão. Mas o lugar que nós vamos é tão pertinho que a gente diz a nós mesmos, a gente fala para se convencer, né? É rápido, nada vai acontecer. Mas a gente
geralmente no interior a gente fala assim, mas por arte do diabo, acontece de atropelarmos alguém. Na verdade, foi por nossa própria arte, pois fomos desobedientes. Nossa consciência dizia para não ir, porque temos todas as leis de Deus gravadas em nós. Sabemos distinguir quando estamos errados, mas na hora a gente escuta a nossa consciência? Não, e a gente faz o errado. Agora vejamos um exemplo de obediência com amor, de quem sabe o que está fazendo, porque já teve todo um aprendizado, porque sabe que se Deus lhe dá uma missão, ela vai cumprir com o seu amor. Maria de Nazaré recebe o anjo Gabriel que lhe diz: "Sê bendita entre as mulheres, vais receber o Messias." E ela responde: "Faça-se em mim segundo a tua vontade." Claro que naquele momento Maria não sabia de todo o sofrimento que ela ia passar ao ver seu filho ser morto injustamente. Mas ela sentia que se era uma escolha de Deus, ela iria cumprir, porque certamente seria algo importante, como realmente foi algo importante para a humanidade. Aliás, é importante para a humanidade. Veja, no nosso caso lá em cima, nós desobedecemos e causamos sofrimento, não só para o outro que nós atropelamos, mas para a gente também. No caso de Maria, ela diz: "Faça-se a vontade de Deus em mim." Quer dizer, ela está obedecendo resignadamente uma vontade que é de Deus. A doutrina de Jesus ensina o tempo todo a obediência e a resignação, duas virtudes que são companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão. Quando obedecemos, precisamos também saber por que estamos obedecendo. Lembrando da nossa história novamente. Desobedecemos ao sinal de trânsito. Pois bem, se tivéssemos obedecido, certamente não teríamos atropelado alguém. Por isso é necessário a gente obedecer pela razão e não pelo fanatismo. A resignação, esta é o consentimento do coração. Maria foi resignada a obedecer a Deus para dar a vida ao Messias, porque ela sabia em seu íntimo que aquele momento era importante. Por isso, ela se submeteu à vontade de Deus. Mas falemos de nós, porque falar de Maria fica um exemplo assim muito longe da nossa própria vida, né? Podemos ser resignados em nossas aflições quando sabemos que não fizemos nada para estarmos naquela situação na atual encarnação. Dessa forma, precisamos de resignação para não blasfemar contra o nosso Criador, reclamar, achar que somos a mais infeliz das criaturas porque Deus não nos olha. Isso jamais. Por mais que tenhamos errado no nosso passado e a gente não lembre, as oportunidades de mudarmos vêm para a nossa vida diariamente. O nosso problema é que o nosso orgulho às vezes nos impede de ver que um momento de tristeza vai talvez consertar séculos de erros, né? E aí a gente pode dizer assim, mas eu não lembro de ter errado. Sim, pela bondade de Deus, pois talvez nem aguentássemos a lembrança de um erro difícil. E a pergunta, quem não conhece a oração de São Francisco? Né? Todos conhecemos. Ele diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ele não diz: Senhor, eu quero levar a tua paz a tal povoado ou a tal grupo. Ele diz: fazei-me instrumento de vossa paz. É ser ele mesmo a paz por onde ele passar. Foi ele que foi pedir a Deus. É aquele espírito que entendeu que, por mais que ele tenha problemas, ele é resignado na obra de Deus. Porque todos nós temos um dever a cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como vamos amar ao nosso próximo se sempre colocamos uma imposição? Eu te amo se você for assim.
se você for daquela forma, ou se fizer isto para mim, ou se deixar de fazer. Deus só pede para nos amarmos. E a gente nem pode dizer que não sabe, porque todo o Evangelho fala deste amor. Quando começarmos a amar minimamente, não haverá guerras, não haverá disputas por poder para que o outro seja coagido a obedecer e ser resignado. Porque quem é coagido pode se rebelar, e aí a justiça de Deus fará cumprir a lei de causa e efeito. E são esses momentos de lei de causa e efeito cumpridos que a gente tem como, puxa, eu não lembro e estou passando por tudo isso. Nós ainda somos muito imperfeitos em nossos sentimentos. Dificilmente nos resignamos com a situação que a gente acha que não está boa para nós. E aí é onde transgredimos as leis. Sofremos, fazemos sofrer, magoamos a nós, ao outro. Quando entendermos que precisamos lutar, não apenas individualmente, mas também juntos, no amor, no servir, no obedecer com razão, será aquele momento que nós percebemos que está valendo a pena porque faz parte da nossa evolução moral e espiritual. E aí sim, vamos aceitar com resignação a vontade do Pai Criador. Assim como Jesus, que tem uma frase lindíssima em João, que está no capítulo 6, versículo 38. Jesus diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha que bonito, né? Que nós possamos também, no nosso dia a dia, nas nossas aflições, pedir a Deus sustentação para passarmos com sabedoria por todos os problemas que nós mesmos, talvez em um passado distante, tenhamos acarretado. Que Jesus nos faça fortes para estarmos trilhando os seus passos, que é o caminho do bem. Fiquem com Deus e que a semana seja abençoada para todos nós. Graças a Deus.